Fala, galera, estamos começando o nosso BrumaCast, o podcast oficial aqui da cidade de Brumadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like pra gente, beleza? Ajuda demais o nosso canal a crescer, tá? E você que ainda não é nosso apoiador, por favor, se você tem interesse em se tornar, né, um apoiador, um patrocinador, entre em contato com a nossa equipe através do Instagram. São diversos benefícios, né, que você, sua empresa vai ter em se tornar o nosso apoiador, tá bom? Eu me chamo Johnny e hoje estou aqui com um convidado, Robson Quintão, doutor Robson Quintão. Vou deixar ele se apresentar, falar mais sobre ele. Tudo bem, Robson? Boa noite, Johnny. Primeiramente, parabenizar você por esse brilhante trabalho que está sendo realizado aqui na cidade de Brumadinho, tá? Dizer que é um meio de comunicação com muita eficácia para a sociedade e o qual vai trazer muitas informações, diversos temas. Parabéns mesmo, viu, pela iniciativa, por ser o primeiro podcast aqui da cidade de Brumadinho. Muito obrigado. A gente que agradece muito, né, sua vinda até aqui para poder falar pra gente, trazer pra gente, né, bastante informação sobre esse meio jurídico, direito aqui no Brasil, né, diversas informações sobre também a cidade de Brumadinho, né, que é muito Sim, importante. sim. E como começou sua trajetória? Então, Johnny, eu antes de ser advogado, eu fui um severino, assim dizendo, né? Trabalhei de motoboy, trabalhei de vendedor de cachorro-quente, formei na área da saúde, uma área também que qual eu gosto muito. Trabalhei em vários segmentos da área da saúde, trabalhando no tratamento do câncer, com ressonância magnética. E veio um dia um amigo e falou: Olha, cara, por que você não cursa direito? Aí eu falei: pô, vou lá, né? Era 5 anos, e são 5 anos muito bem estudados. E ali eu comecei uma jornada árdua. Me formei em 2015, fui o primeiro da minha turma a passar nos dois segmentos da ordem, né? No 9º período. E tive uma turma excepcional, professores maravilhosos. Formei na Uni Horizonte à época. E daí lá para cá eu me dediquei tão somente ao direito. Bacana, top demais. Profissão de advogado é uma profissão que exige demais, né? A pessoa realmente estudar, dedicar, porque é muita leitura. E além de tudo, ainda, se não me engano, é a única profissão assim que a pessoa ainda tem que fazer uma prova para provar ainda no fim de todo o curso que ele está apto a advogar, não é isso? Hoje no Brasil, né, primeiro partiu da prova da Ordem dos Advogados, foi a partir de 98 que começou a exigir a prova. Antes era normal exigir somente o estágio comprovado. E depois vieram os outros conselhos. Um exemplo, o Conselho de Contabilidade também existe, fazer uma prova. E o Conselho agora, recentemente, de Medicina. Só que o Conselho de Medicina ele tem um jeito de avaliar diferente dos critérios da OAB. A OAB você tem que acertar no mínimo 40 questões da prova objetiva e depois você escolhe qual é o tema que você vai fazer a segunda fase. Um exemplo, eu mesmo, na época, eu fiz Direito do Trabalho. Né, são 16 peças que você tem que estudar e você tem que fazer aquela interpretação do caso, qual vai ser o recurso, o que vai ser feito, qual é a linha, ou seja, a gente fala da linha processual. Você tem que entender para saber qual é a peça correta que você vai aplicar. E vem cá, você começou falando assim, foi um amigo seu que falou para você, indicou você fazer advocacia, então o desejo começou por uma questão financeira ou porque você já tinha um hábito assim, é uma área boa financeiramente também, falando? Johnny, inclusive ele até se chama Johnny também, é um cara que eu agradeço muito de Deus ter colocado ele na minha vida nesse dia. Eu encontrei com ele no corredor do hospital, eu estava indo fazer atendimentos no CTI do hospital, até na época do Hospital Veracruz. Aí ele me falou: irmão, radiologia tá apertando, as empresas estão todas comprando uma outra, eu tô cursando direito, por que você não cursa? É um plano B. E
eu fui com aquilo na cabeça, fui matutando, cheguei em casa, tomei a decisão, né? Primeiramente pedi direcionamento a Deus, tomei aquela decisão e, coincidentemente, o Johnny não formou. É um ótimo profissional da área da saúde, é um cara que eu admiro muito. E eu ali dei continuidade, intercalando plantões de hospitais, jornada diária, alternância de cursos noturnos com diários, porque cada período eles me colocavam num turno do hospital. E como eu era o Severino, assim dizendo, eu trabalhava na tomografia, trabalhava na radioterapia, no raio-x e na ressonância de alguns hospitais. Então, assim, era aquela loucura, cara. Eu estudava fazendo exame, programava exame e estudando, porque você tem que estudar, tem como. Tem que dedicar, né? Tem que dedicar, você tem que atualizar. A cada dia, o nosso direito, ele é um direito, assim, eu não vou falar arcaico, né? Mas ele tem muitas evoluções. São os legisladores, eles criam leis, né, que a cada dia vão aprimorando. Né? Então, uma coisa que hoje se muito discute no âmbito criminal é a penalização, né, do menor infrator. Sim. Né? Os reflexos, quando ele dá continuidade dos 18 anos, ele continuar pagando a pena. Então, uma coisa parece que, tipo assim, quando ele tem 18 anos, a pena que ele pagou antes, parece que é como dar um reset no histórico ali da Exato. Assim, a grosso modo, trazendo, ele volta a estaca zero, ou seja, nem primário ele é mais. Entendeu? Ele vai ser... Independente do crime? Independente do crime. Então, assim, é uma coisa que o legislador tem buscado trazer muito isso, essa evolução. Eu também vejo isso como uma coisa bacana. Você vê modelo americano aí, tem os institutos próprios para menores, e quando ele completa a maioridade, ali ele vai acabar de continuar a pena dele. Um exemplo, se tem crianças lá nos Estados Unidos que foram condenadas à prisão perpétua. Sim, eu já vi isso mesmo. Então, assim, é uma coisa muito eficácia. Porque fica muito fácil para o menor cometer crime que ele já sabe, ou ele assumiu um crime que não é dele, que ele já sabe que a penalização dele vai ser mais branda. Justamente. E assim, hoje é uma realidade que a gente vive aqui no Brasil, né? Que a gente vê, igual você falou aí, essa questão de assumir um crime que não é dele. Exato. Então isso acontece demais. Justamente por causa dessa... Então, eu vejo também hoje no âmbito, né, criminal, não é a minha esfera, eu vejo muito em relação à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem a finalidade de proteger a vítima do agressor. Né? Ou seja, através da medida protetiva, ela vai lá, ela faz, o simples fato dela relatar já é uma oportunidade para o delegado já comunicar, né? Até mesmo com a nova alteração que teve agora pelo presidente Lula, até o próprio delegado já pode expedir de imediato e ser ratificado ali pelo juiz, né, e Ministério Público. Contudo, também, a gente tem que ver sempre a visão do direito. A visão do direito é o equilíbrio. Por isso que o direito tem um símbolo da balança. Essa balança, ela não pode declinar o fiel da balança para um lado somente. Ela tem que buscar o equilíbrio. E aí ocorre algumas questões que, ao meu ver, é chamado abuso de direito. O que é o abuso de direito? É a pessoa utilizar da lacuna, né, ou da lei para se beneficiar através do ocorrido. Um exemplo, às vezes a mulher já está com um relacionamento ruim, ela vai lá, simula algo, né, e vai na delegacia no outro dia. O suposto agressor, ele já é automaticamente intimado a manter uma distância de proteção. Ao meu ver, eu vejo que o legislador ele visa garantir a proteção da mulher, mais que justa, ela é mais vulnerável, né? Mas, contudo, eu vejo que há necessidade de uma investigação, nem que seja mais curto tempo ali, para ver se aquilo ali realmente é verdade. O fato, né? Se realmente aconteceu e tudo, né? Isso mesmo. É o que mais tem acontecido hoje. E interessante também que parece que na Lei Maria da Penha, isso é uma coisa assim que eu descobri há pouco tempo também. Que é mulher contra mulher também, né? Exato. É no âmbito familiar, tá? Ela só não se aplica ao homem, que ela é específica à mulher. Mas é do mesmo gênero, relação homoafetiva também se aplica, tá? É comum.
Porque às vezes sempre tem a parte que é ofendida e tem o agressor que ele tem o poder ali de persuadir, de fazer várias coisas, que qual vai levando a vítima a cada dia se diminuindo mais, é um sofrimento emocional eterno. Então aí se aplica isso. Há um tempo atrás teve uma decisão no Sul que um juiz do Sul aplicou por analogia. Que o Tribunal do Sul é muito renovador, acho bacana muito nisso, né? Até falo muito com os estudantes de direito, com os advogados, que achar coisas novas aí nas jurisprudências do Sul. Que foi aplicada essa inversão da mulher com o homem. Ou seja, a mulher que tinha que ter a medida protetiva contra o homem, porque ela que agrediu o homem. Então o juiz ele utilizou isso, mas aí vem a segunda instância, né, que é um colegiado, que são 3 desembargadores, que é acima do juiz. A gente fala que o juiz está no primeiro piso e os desembargadores no segundo. E eles foram aplicar a inconstitucionalidade, falando que não, que ela é uma lei específica de proteção à mulher no âmbito familiar. Um exemplo também, um irmão pode entrar com a Lei Maria da Penha contra o outro, porque ela se abriga no âmbito familiar. Ah, tá. Nossa, então é bem abrangente, né? Na verdade, assim, a gente cidadão comum, né, não tem, assim, tanto conhecimento, né, a profundo, mas são coisas que, às vezes, no dia a dia faz falta você saber, né? E o difícil, Johnny, mais ainda se entender essa questão jurídica, é que ele é um efeito penal com esfera civil. Ou seja, até você provar a sua inocência ou ser comprovada a sua culpabilidade, demanda mais tempo do que a medida protetiva. Sério? Então, às vezes, para o homem mesmo voltar à sua casa para buscar as suas coisas, porque o oficial de justiça ele fala, tem meia hora, tem mais um tanto para cumprir, pega suas coisas, o básico aí vai. Ele tem que pedir ao juiz, que o juiz oficie a polícia militar, que tem a própria polícia preventiva, né, da violência doméstica, que ele vai estar ali acompanhando o suposto agressor para que retire os outros demais documentos ou objetos pessoais dele daquele âmbito familiar ali. Nossa, é muita coisa, né? É bastante. Na verdade, bastante coisa, bastante detalhe na área jurídica, né? E uma coisinha, um detalhezinho já causa uma muda, já muda grande, totalmente, né, a causa do negócio. E qual as principais áreas de atuação que você mais atua, assim, hoje? Então, minha especialização é direito do trabalho, né? Hoje, eu atuo também no direito civil, em especial, né, contra a que causou o maior prejuízo no nosso município, a Vale. Eu tenho mais de 1.100 processos hoje, se você pesquisar no Google, né, no contexto da minha vida jurídica, eu acho que é um volume expressivo, que eu conheço advogados que têm 20 anos de advocacia, 25 anos, e não chegaram. Isso me sinto agradecido por Deus, agraciado por Deus por isso, mas tudo é fruto do seu trabalho e da sua dedicação também. É verdade. Mas a minha especialização mesmo é direito do trabalho. Tá. E para você, então, qual o maior desafio como advogado? Cara, eu vou te dar um exemplo. Por que nós temos o nosso nome, antes do nosso nome, escrito doutor? É porque todo dia nós defendemos uma tese. É uma tese que você leva ao judiciário, ao juiz, para demonstrar aquele devido direito. Então, essa dificuldade que a gente se encontra, por quê? A gente leva casos idênticos que têm resultados diferentes. O porquê isso? Se o caso é o mesmo. Aí já vem a hermenêutica jurídica daquele juiz que às vezes, né, foi ali magoado no passado, teve algum prejuízo familiar com a justiça do trabalho e diversos outros casos. Que não deveria, que ele tinha que ser imparcial. Ele não pode deixar essa questão atrapalhar ele, né? Eu enfrentei casos aí de menores trabalhando em ambientes salubres, enfrentei casos aqui da Vale, né, de fetos que eles não reconhecem, que eles falam 270
vítimas, mas na verdade são 272 vítimas. Ah. Porque o nascituro, ele tem o direito dele desde a concepção. Aham. Direito à saúde, à dignidade, a mesma coisa que nós, porque ele já é um ser humano, Hum. né, nos olhos de Deus e nos olhos da lei. Você entrou nesse ponto aí. Vou te pegar você agora, assim, para saber sua opinião. Foi aprovada agora, né? A questão da lei para aborto. O que você pensa sobre essa questão? Então, cara, é uma coisa muito polêmica numa ótica jurídica, né? Eu vejo que eu tenho que respeitar a lei e comungar com a lei de acordo com os fatos. Tudo tem que ser olhado ao período da gestação, né? Porque eles também limitaram, teve até decisões do STF negar aborto, né? De uma pessoa que foi estrupada. Aham. Então, assim, isso já estava na lei antiga. Então, a interpretação do momento é que tem que ser válido. Ao meu ver religioso, eu sou contra. Porque Entendeu? você acredita que é no ato da concepção, igual você Ali falou já é uma aqui e vida, tal. né? Eu achei até engraçado, vi um dia um pastor falando, que a mulher falou assim, olha, pastor, eu tô com... O pastor era um padre. Eu tô num caso muito difícil, eu não posso ter 2 filhos. Então eu preciso da sua bênção para mim abortar. Aí o padre falou assim, não, você vai para sua casa e você pensa, semana que vem você volta e traga o seu outro filho. E foi muito legal que a sabedoria que esse padre teve foi de que falar assim, olha, já que seu filho aqui tem quantos anos? Ah, esse aqui tem 3, o outro tá com quantos meses? Tá com 4. Ah, então já que você quer matar um ou outro, mata o de 3 anos, que ele já viveu mais do que o outro de 4 meses. Achei muito legal, cara, assim, a interpretação dele. Aí o quê? Aí a mulher entendeu que a vida é a vida, né? Ela é concedida por Deus. Né? Então aí ela viu assim, não, eu vou passar a dificuldade, mas eu vou passar junto todo mundo. Né? Então, resumindo o meu ver jurídico, eu tenho que acompanhar a evolução. Embora também eu tenha liberdade jurídica de não querer pegar aquele caso. E como é que você lida com isso? Você chega assim e a pessoa vem com algum tipo de caso pra você? Sim, você eu já sou bem transparente com as minhas coisas, sabe, Johnny? Eu sou muito objetivo. Eu falo, olha, o meu foro íntimo, eu não concordo com isso, então eu prefiro te indicar um outro colega, prefiro te passar para coisa, do que para mim entrar ali com o meu emocional e os meus princípios morais violados. Entendi. Então, para mim, já não dá. Não dá, né? É interessante, a gente tem que preservar, né, Quintão? Aquilo que a gente acredita, né? É embasado tanto em cultura quanto em fé também, né? Porque cada um tem sua fé, né? Sua religiosidade, então... Eu vejo muito isso, né? Igual eu já disse. O operador de direito, ele tem que evoluir. Né? Por isso nós temos uma aula de sociologia, criminologia, justamente para entender aquele velho ditado, os meios justifica... Enfim, não é? Porque se você pega uma criança hoje, vendo ela viver numa comunidade onde só tem coisa ruim, a tendência dela é ser uma sementinha do mal. A realidade é essa. Agora, você vê... Tem exceções, né? Tem exceções, mas... A gente sabe que a grande maioria é assim. É o pingo fora da curva. A realidade é essa. Vou te falar por mim da minha história. Aonde eu cresci em Maria Gorete. Não era favela, mas era um bairro pesado. Então, se fosse olhar a trajetória de bairro, né, eu seria uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Por companhia, por isso, por aquilo. Primeiramente, foi plano de Deus. E outra coisa, a dedicação. Não, eu posso ser melhor. Eu posso fazer a diferença no meio dessa turma. É querer fazer a diferença também, né? Isso existe. Tem que existir dentro da pessoa, né? Ela querer fazer a diferença. Isso, falou tudo. Independente. E assim, e a tecnologia, como é que tem impactado aí essa inteligência artificial? Você já tem sentido alguma coisa aí em cima disso aí? Então, Johnny, hoje nós estamos aqui numa tecnologia, discutindo direito. Né? Eu estou igual eu tinha comentado com a minha secretária, uma outra advogada, a doutora Michele, que trabalha comigo, que esse ano agora eu vou ampliar geral o meu escritório. Porque tempo é dinheiro, né? E quem não é visto não é lembrado. Então, nós temos que caminhar juntamente com a tecnologia. Hoje, eu lembro quando eu era estagiário, eu carregava era pilha
de processo dessa grossura. Eu chegava no escritório numa suadeira. Hoje os estagiários tem assim, né? Eu sei como é que é difícil ser estagiário, mas o estagiário hoje tem um PJE, uma tecnologia, uma ferramenta. Ele consegue ali ter acesso ao processo, ou o advogado baixa o processo na íntegra, manda para ele e fala assim, ó, você tem tantos prazos, que o prazo do estagiário é reduzido, você sabe disso, né? Hoje, um exemplo, o recurso ordinário é 8 dias, né? Do estagiário é 4. É Você 4 tem que dias. corrigir ele, que ele fez errado, né? Mas ele tá ali, soma, agrega demais. Mas já tirou esse fardo pesado dele. Ou seja, ele já tá pegando uma geração mais fácil. Tanto é que quando lançou o PJE, vários advogados mais velhos tiveram uma resistência muito grande. Por quê? Antigamente era máquina de escrever, né? Uns catavam milho, outros digitavam bem, né? Outros eram na época da mão escrita mesmo, né? Uma coisa que eles deixaram muito para trás, depois que essas evoluções também foram muitas palavras em latim, né? Que eles escreviam, que hoje eu particularmente não peguei essa fase, mas é o que enriquecia, né? A liturgia do direito, assim dizendo. Mas hoje não, hoje você fala, a máquina já escreve para você, né? E vai escrever melhor do que você ainda. Vai te corrigir seu português, vai te corrigir isso, vai te corrigir aquilo. Tanto é que tem softwares hoje de petições que eles já trazem as jurisprudências totalmente atualizadas. Elas vão renovando a cada dia. Não sei se você tem acompanhado a inteligência artificial aí. Cara, é um negócio assim assombroso. Assombroso. Se você pegar ela, aí nela você tem alguns, a gente chama de prompt. Prompt são os comandos que você vai dar para ela. Então você vai informar para ela, tipo assim, eu quero que nesse momento você se torne um advogado especialista de tantos anos em direito, formado especializado em criminologia, assim. Então isso é o prompt, é o comando que você dá para ela. Sim. Depois você vai pedir para ela, eu quero que você crie um processo para mim, uma justificativa de algum processo, alguma coisa assim. Ela vem destrinchando de cima e embaixo todo o processo, você só vai ali ler aquele negócio. Isso mesmo. Então é tipo muito assombroso, assim, a tecnologia. Evolução é tempo, né? Hoje nós estamos aqui, você com o seu trabalho, eu, né, sendo convidado por você, até novamente te agradeço novamente. E nós estamos dedicando o tempo da nossa vida. E quanto mais tempo a gente tem no trabalho, é bom, mas quanto mais tempo a gente tem com nossa família, melhor ainda. É verdade. Né? Então, quando você leva um caso prático, nesse caso, a inteligência artificial ela vai facilitar a sua vida, porque você não vai ficar precisando pesquisar jurisprudência, que é muito comum, às vezes, você vê colega que coloca lá um acórdão, que é uma decisão, mas o cara só olhou assim e nem leu. Na hora que ele vai ver, o acórdão está negando o pedido que ele está fazendo. Entendeu? Quando acontece. Então, eu falava muito assim, e aprendi também assim, olha, lê o acórdão na íntegra. E lá no finalzinho que vai dar o parecer. Porque às vezes ele começa bem, fala, Joãozinho tem isso, tem razão, tal, mas contudo, a sorte não vai acompanhar ele. E já vem com o porrete. E aí? Você acha que só o Joãozinho tem razão e coloca lá na sua petição. Né? Ou até mesmo um recurso para florear ele mais. Que embora a jurisprudência hoje, com a evolução até mesmo dos magistrados também, né? Nós pegamos uma fase de magistratura muito evoluída, que você ficar fazendo livro para ele manda você reduzir a peça inicial a termo. Ele não tem esse tempo, porque eu vou te dar um exemplo, tem comarcas que tem milhares de processos. Então, se o cara for pegar minuciosamente, um por um, vai demorar anos para poder ser resolvido. E tem a questão também do poder de quantidade de pessoas trabalhando no público também, né? Sim. Na área pública para poder destrinchar esses processos. Então também não tem mão de obra quantitativa para conseguir você fazer falou uma isso. coisa aí muito importante. O que acontece? É um impulso oficial que a gente fala. Né? Tem a secretaria, tem o oficial, tem o assessor do juiz, tem o juiz, né? É uma linha, como se fosse uma linha de montagem da Fiat, um exemplo assim, né? Não é fazendo propaganda para a Fiat, não, mas um precisa do outro, que o outro desenvolva o seu trabalho para que o trabalho final tenha um resultado positivo ou negativo.
Mas a ineficácia do sistema público, né? A Constituição garante o acesso à justiça, mas ela não dá esse acesso à justiça condições para o cidadão. Um processo célere, que está na Constituição, rápido. Um processo aí que deveria ele demorar 1 ano, ele demora 5, 6 anos por falta de quê? De servidor. É. Né? Então, às vezes, não é culpa do juiz, é culpa de falta mesmo de servidor, porque o juiz ele não consegue fazer sentença, saneamento, isso, aquilo, despacho, intimar. Que senão seria. Ué. Quantos juízes? Quantos, Né? E o custo. E o custo. Diferente salarial também, né? Demanda muito, né? Muito. E você começou a dar uma entradinha aí, falando sobre o assunto aqui, sobre a tragédia de Brumadinho. Fala pra gente um pouquinho como é que... Então, cara, eu sou cidadão brumadinense há 15 anos, né? E depois do dia 25/1 de 2019, ao meio-dia e 28, né? A vida de todos aqui mudaram. Mudaram e vão mudar mais ainda. Brumadinho hoje ela é uma cidade completamente adoecida de forma emocional, vão vir doenças aí. Eu te falo porque eu também tenho uma propriedade na área da saúde. Eu não sou médico, mas a gente estuda também sobre isso. Vai vir muitas doenças emocionais, além do que já tem. Alto índice de suicídio, que não são divulgados, né? E o pior de tudo, no impacto do judiciário, vou te dar exemplo, em novembro nós tivemos, juntamente com a presidente da OAB aqui, né, doutora Kelly, uma pessoa com a qual eu tenho muito afeto e respeito. Eu sou vice-presidente da comissão de barragem aqui da OAB. Nós tivemos uma reunião lá no TJ, qual foi apresentado para a gente que Brumadinho estava com mais de 13 mil processos somente de danos morais pelo abalo psicológico. Fora o que já tinha antes. Ou seja, o seu processo, que era lá de 2018, ele ficou parado por causa dos processos da Vale. Entendi. Entendeu? Então aí tem gente que impactou tanto direto aqui que queria divorciar, acabou voltando o casamento, porque não se bola. A realidade é essa. Aí você fica até sem jeito. E a pessoa fica cobrando de você. Mas a parte do advogado é o quê? É impulsionar, ir lá, despachar, pedir o juiz, né? Quando a gente fala despacho, não é despacho de macumba não, gente. É quando a gente vai levar o caso técnico para pedir o juiz que dê uma determinada olhada, uma apreciação naquele caso, porque ele precisa de uma certa urgência. Então, só que a comarca de Brumadinho, até para despachar com alguns juízes aqui, é difícil. Tanto é que recentemente agora, na primeira vara de Brumadinho, nós tivemos a substituição de um magistrado que, qual, ao meu ver, técnico, vai ser uma evolução para a comarca de Brumadinho. Porque o outro, ele era mais lento, mas é um direito dele. Ele que é responsável de estar ali naquele ato. Ele não vai assinar qualquer coisa, ele tem que corrigir, ele tem que ver. Mas, porém, tudo que caía naquela vara era um divórcio. Saía, não saía, era uma prisão, né? Que tem as prioridades. O que é a prioridade hoje para o judiciário? Réu preso. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Sempre é prioridade. Réu preso. Mas é um direito constitucional, né? Aí depois vem as escalas. Menor, alimentos, as outras coisas, né? O idoso, aí que vem os estatutos que vem normalizando. Mas hoje a prioridade aqui, né? E no Brasil geral. No âmbito geral, é o réu preso. Porque tem réu preso aí que já cumpriu a pena dele lá há muito tempo e não consegue, porque o juiz de execução penal, ele não consegue resolver o problema no tempo hábil. O cara fica mais preso há mais tempo e ele ainda acaba processando o Estado. Ou seja, ele teve a dignidade dele ferida, o Estado ainda vai ter prejuízos, nós cidadãos que pagamos os impostos. Sim, na verdade a gente que vai pagar, né? Tá entendendo? Porque ele ficou além da pena dele. Por falta de quê? De efetivo. É o que precisa ter. Gente prática e efetivo. E parece que está acontecendo algumas perícias, algumas coisas aí relacionadas a esses processos. Sim. Então, como eu já havia dito, né, em novembro nós estivemos lá no TJ, grupos de advogados aqui de Brumadinho, que são bem atuantes também.
né? E nós tivemos com a doutora Marcela, um desembargador, doutor Geraldo, e eles queriam levar as perícias técnicas para que fossem realizadas lá na UFMG. Aí nós batemos o pé. O FMG É de Belo Horizonte. isso, BH. Aí você imagina uma pessoa simples que mal consegue sair aqui de Brumadinho, ter que parar lá na UFMG. Tem muita gente que tem dificuldade de ir na UPA, quem tá no interior. Aí nós, né, como o princípio poluidor pagador do direito ambiental fala que quem que causou o dano é que tem que custear, então como a Vale que causou esse crime, né, ambiental e também com as vítimas, ela é obrigada a custear essas coisas. Aí nós argumentamos, então tá, se vai ser lá na UFMG, quem vai levar, quem vai trazer, quem vai alimentar? Porque não é só levar e trazer, tem comida, porque vai um ônibus, né? Hoje um perito aqui na República da Argentina, número 75, aqui no bairro Canto do Rio, que eles falam, conhecido, também com o nome real de Santo Antônio, ele ganha por cada perícia realizada, sendo negativa ou positiva, R$ 1.400. Se ele fizer 10 perícias num dia, se ele é de segunda a sexta. Imagine só. Aí, o valor que ele ganha. Lógico, ele estudou para isso. O problema maior que nós encontramos foi quando nós conversamos com a doutora Marcela, que existia somente 12 peritos capacitados na área de psiquiatria, registrado no banco do CNJ. Daí, poxa vida, quando iria acabar essas perícias? Nunca. E quando os outros processos iriam também andar, que já estavam anterior ao da Vale? É que, na verdade, pelo que você falou, são 13 mil processos, mas tem mais processos que foram entrando. E 13 mil processos somente de danos morais. Ah, tá. Fora os que já tinham e outros que vão chegando em diversas coisas. Um exemplo, alimentos, sim. Assim, né? Interdição. Então, mas esses que vão ser necessários fazer essas perícias aí, em volta desses 13 mil. Em volta desses 13 mil. Aí uma coisa que me chamou muita atenção é a diferença de posicionamento de peritos. Lógico, ele tem a liberdade. Mas tem perito ali que narra no laudo pericial coisas totalmente diferentes do que está escrito na peça inicial. Ou seja, ele nem leu, ele já pegou o hábito de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas que tenha documentação médica robusta, comprovando que a pessoa está doente. Uma coisa, vou te dar um exemplo, eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico. Eu, no dia do rompimento, eu estava aqui no centro. Quem estava aqui no centro viu um caos, que a gente não sabia a expansão da tragédia. Tudo foi bloqueado, sistema de comunicação entre nós. E aquela correria, a polícia mandando correr para todos os lados. Agora imagina o povo que estava na população ribeirinha, que teve que sair da própria casa, né? Eu tive cliente que teve que sair na cadeira de roda, e teve clientes ali que têm problemas, mesmo são idosos, e foram negados os laudos periciais deles, emitido por um profissional capacitado. Inclusive, eu quero fazer abrir um parênteses aqui, que a Vale, ela matou, ela adoece e ela ainda dá o termo de cura. Você entende? Como é que teve uma inversão de valores? Nós que somos vítimas, eles começam a colocar nós, advogados, como bandidos, falando isso, falando aquilo, mas quem é o pior causador de todos os danos foi eles, que quando utilizaram aquele laudo médico da Togsud, que permitiu que eles continuassem minerando, aonde que veio a tragédia. Então, isso é uma coisa que tem trazido muito indignação e falta ainda de respeito com os colegas. Nós tivemos uma colega que é a doutora Nara, que é uma pessoa uma advogada antiga, a gente tem muito respeito e carinho com ela, que o perito chamou ela de doida. Que isso? Aí vem um cara lá do sul que não sabe o que está acontecendo aqui. Agora eu estou sentindo na pele lá o que aconteceu, o que é uma tragédia. Tem um pediatra ou um clínico, porque não tem outra opção, e desconstitui um laudo aí de pessoas que estão tratando há 5 anos atrás. É lógico, eu não vou ficar babando a vida toda, eu tenho que tentar melhorar.
Mas a doença emocional, ela é movida por gatilho emocional. Pelo que eu entendi, assim, do que você está falando é que eles estão fazendo o laudo baseado em 5 anos atrás, é isso? E estão, na verdade eles estão fazendo um laudo baseado em hoje e os fatos aconteceram 5 anos atrás. Então as pessoas, né? Claro, claro. É isso mesmo que está acontecendo. Se você for lá bem arrumado, o perito vai falar que você está bem arrumado, bem trajado. Se você tiver uma pulseira de ouro, ele vai falar que você está bem, que você está usando uma pulseira de ouro. Se você for lá com o cabelo amarrotado, ele vai falar que você está indo daquele jeito ali, é porque você está com preguiça ou falta de higiene pessoal. Você tá entendendo? Eles não estão pegando a realidade dos autos, que tem ali um encaminhamento médico, um tratamento médico, para dar uma definição. Eu adoeci em 2019, que eu perdi vários amigos, eu faço parte de vários segmentos aqui na nossa cidade. Vários amigos, colegas assim, de a gente frequentar os mesmos lugares, passear, andar de moto junto. E, porém, não quer dizer que eu morri também junto com os outros colegas, não. Eu tenho que tentar superar o meu trauma, mas eu não consigo. Vou te dar um exemplo. Todo dia 25, eu procuro ficar afastado do centro. Porque eu sei que todo dia 25 é um ato, né? Que ainda faltam pessoas a serem encontradas. Aproveitando aqui, eu quero até agradecer o carinho do bombeiro militar com a população de Brumadinho, que são os heróis, os verdadeiros heróis, são homens, né, que dedicaram todas ali, até a sua própria vida, em prol da vida de um terceiro. Dia e noite, até encontrar o máximo de pessoas possíveis. Ou segmentos cadavéricos, que muita gente não teve nem condições de ter um enterro digno. Né? E pelo jeito assim, foi muito agressivo, né? A força do impacto. Gente, da lama descendo, para arrebentando nós que tudo. somos cidadãos brumadinenses, nós já sentimos muito. Nós vivemos aí mais ou menos 9 meses de luto. De luto. E aí vem a Vale, a cada dia dá um pedacinho de doce para a população. Abrindo a ferida novamente. Né? Aí você imagina para os parentes das vítimas, que é uma cicatriz perpétua. Que todo dia a Vale vai lá, mete a unha, arranha e sangra novamente. Nós tivemos várias fases aqui no ocorrido. Primeiramente, eu não sei se vocês lembram daquele acidente que teve com o avião da TAM, que mataram várias pessoas, né? Aí criaram um grupo de comunicadores, que chamam FALEC. Eles são intermediadores de tragédia. São pessoas até muito bacanas, muitos que trabalharam lá são pessoas legais, mas a função dele é somente intermediar. Aí a Vale contratou eles começaram a fazer alguns acordos, algumas coisas, pegavam um núcleo familiar, todos que sofriam a mesma coisa, 3 eles reconhecem, 2 não. Mas se eu passei o mesmo risco, se eu apresentei a mesma documentação, né? Por que eu não tenho direito? Isso é uma distinção de pessoas. É não saber avaliar a realidade e o sofrimento que aquele grupo familiar passou ou está passando. Depois veio a CPI das indenizações, porque ficou evidente, né, até mesmo o vereador, são 2 vereadores que fizeram essa CPI, qual também teve um papel importante, mas até hoje eu não vi um resultado favorável da CPI. Que eles estão fazendo agora, a Vale? Pega o laudo negativo lá da perícia médica e te manda a resposta falando que o seu cliente não foi, ele está inelegível devido o laudo pericial lá ser negativo. Então por que fez a CPI? Perdeu tempo. É rir da população de Brumadinho, é bater na nossa cara. É igual eu falei, ela matou, ela está adoecendo e ela quer trazer a cura. Você sabe que ela quer trazer a cura? Que até os quesitos médicos, para ter no laudo médico, foi elas que a Vale que determinou. Eu nunca vi uma coisa dessa, não, hein? Nossa, Deus. E assim, e como que tem sido essa questão aí
da prefeitura em si, ela dá algum benefício para a prefeitura da cidade? Isso aí fica assim meio... Então, fica muito obscuro. Tudo obscuro. É justamente isso. Porque eu vou te dar um exemplo, né? Vou citar o nome aqui, que é uma coisa notória e prática, que aconteceu aqui. O Gabriel Barreiras, vereador, fez um requerimento pedindo para que a prefeitura apresentasse todos os gastos feitos com dinheiros destinados a os dinheiros da Vale destinados à prefeitura para as melhorias. E 9 dos vereadores que estão presentes lá negaram, ou seja, votou contra o povo. Eu nunca vi um trem desse, não. Não estou fazendo aqui questão política, não estou falando realidade. Isso aí foi notório e público. Aham. Entendeu? Então, se fosse eu, no meu caso, eu seria o primeiro a abrir vista. Porque se tem um posto de saúde bem equipado, igual nós temos o hospital aqui em Brumadinho, é dinheiro direcionado, grande parte da Vale. Nós vamos ter ressonância magnética. Não é qualquer município que tem ressonância magnética. Nós temos um hospital completamente equipado, com 11 leitos de CTI, se eu não me engano, que qual a população brumadinense tem que ficar esperando a central de leitos de leitos. Que divergência é essa? Por que isso? Recentemente, queriam privatizar a nossa saúde pública, que ela é razoável, porque precisa mais, é a PPP. Privatização de parceria pública com privada. Que é uma coisa, tirar aquele que está bom ou que está servindo para passar para a mão de um terceiro que a gente não sabe quem é e como é que vai gerir isso. E é legal isso? Olha, foi aplicado, me parece que no Rio de Janeiro, e levou a saúde pública do Rio ao caos. E até hoje permanece ao caos. Vou te dar um exemplo, é você pegar uma empresa, você tem lá o seu vigilante, você tem sua limpeza normal, você quer privatizar sua limpeza. Lógico que quem vai pegar, ele visa lucro. Ele visa lucro. Então, onde que visa lucro, tem que tirar da boca de alguém. Porque se o valor é fixo, eu tenho que cortar custos. Eu tenho que cortar qualidade da medicação. Eu tenho que cortar custos com equipamento para me manter a minha equipe, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje nós temos o teto salarial da enfermagem. Não são todos os municípios que fazem o teto salarial da enfermagem. E eu te falo com propriedade, como profissional da saúde também, que é necessário que o profissional da saúde, quanto os professores também, né, que sem eles nós não temos formação alguma, eles sejam bem remunerados. Porque, vou te dar um exemplo, na época de pandemia, quem pôs a cara para bater lá? Grande índice de suicídio ocorreu na época de pandemia de profissionais de saúde. Por causa de quê? Falta de preparo. Tinha que ter ali uma equipe para apoiar eles. Médicos não podiam ir em casa, técnicos de enfermagem estão tá ali no direto ali, pessoal da limpeza, que ninguém reconhece, é uma pessoa que sem eles todos os hospitais estariam cheios de infecção, né? E quando dá uma infecção generalizada, a chance de óbito é grande. Verdade. Né? Então, assim, ao meu ver, meus olhos jurídicos, é legal, mas não é vantajoso. Não é vantajoso, principalmente para nós, que nós já temos um hospital que vai ter ressonância magnética, nós temos uma UPA, né? Nós temos vários PSFs que ainda estão para ser concluídos, mas não foram concluídos. Eu não sei por qual é o motivo. Não sei se é um motivo político, se é um motivo... Só sei que esse motivo leva a população a ter prejuízo. A pessoa tem que sair lá de Massangão para vir aqui na UPA. Se ele tem um posto de saúde, vou te dar um exemplo, Mato Dentro. Mato Dentro tem um posto de saúde, a pessoa tem que entrar de frente e botar de ré. Porque mal cabe ele e o médico. E se você vê o posto de saúde do Mato Dentro, me parece que vai lá um médico de 15 dias ou de mês em mês. Se mandasse um curandeiro para lá, era melhor. Que pelo menos uma picada de cascavel ia conseguir salvar. Né? A gente tem, às vezes, tem um pouquinho sarcástico, mas é para trazer a realidade que a gente vivencia. Hoje nós temos um monumento aqui aberto ali, um portal de Brumadinho, que custou mais de 12 milhões. É muito dinheiro. Por que não pegou esse dinheiro desses 12 milhões agora e investisse no segmento da saúde, que é onde que vai pegar o futuro de Brumadinho? Saúde e educação, né? Saúde e educação. É sair da teta do minério.
criar empregos, criar coisas, né? Então, assim, resumindo, é legal, mas não é moral, Uhum. né? Ao meu ver, a PPP. Entendi. E assim, e o governo federal, como que você vê que agiu assim nessa questão aí de Brumadinho? Foi bacana? O governo atuante fez um trabalho? Ô, Johnny, eu vejo, né, na minha percepção, que houve uma lei Robin Hood invertida. Hum. Eu até brinco muito com isso. O que acontece? O governo Zema, ele veio e fez um acordo às escuras, não fez nenhum plebiscito, não fez nenhuma para consultar o povo, pegou 487 bilhões, 900 e poucos mil, e saiu dividindo entre os outros municípios. Mas a menor parte, entre aspas, ficou com Brumadinho. Nós é que somos atingidos. Nós tínhamos que ficar com mais de 70%. Se o norte de Minas tem dificuldade, eu entendo. São pessoas, são vidas, mas a culpa não é nossa. É da gestão. Veio a promessa do Rodoanel. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos e eles falavam desse Rodoanel. E o Zema veio com essa promessa de Rodoanel. Até hoje o Zema não mostrou o anel que foi feito. Entendeu? Então, assim, para que essas promessas que não vão ser cumpridas? Agora, a campanha política dele deu continuidade. Com esse dinheiro, eu não sei. Outra coisa que aconteceu. Houve também, né, um acordo entre a Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o Vale, que houve lá a transferência de antes, que era o auxílio emergencial, pelo PTR, que é o Programa de Transmissão de Renda. E aí já começou a trazer uma discórdia, porque um bairro ganha mais, o outro ganha menos. Todos são iguais perante a lei, por que não igual, não traz o valor igual para todos? Principalmente nós aqui da cidade de Brumadinho. Aí o lá de Pompéu, que está a 1 quilômetro do Rio, que não teve o impacto principal que nós tivemos aqui, principalmente emocional, tem o mesmo direito que nós. Né? E várias outras etnias que chegaram também aqui em nosso município, que não existiam antes, desde esse período de 15 anos que eu vivo aqui. Eu nunca vi. Mas, se eles reconhecem, né? É difícil. Aí esse dinheiro não chega na população de Brumadinho, eu não sei o que acontece. Se tem uma antena do mal ali na curva do funil, ou lá pro lado da Serra da Moeda, que esse dinheiro ele não chega nos cofres aqui, ou se chega, não é aplicado da forma que deveria. Vou te dar um exemplo. A Vale não cumpriu 10% da obrigação dela em repaginar Brumadinho, indenizar Brumadinho, limpar o rio Paraopeba. Quem está ganhando com isso são as empresas que vêm de fora. E quem está perdendo com isso somos nós, cidadãos brumadinenses, que temos o custo de vida alto, temos os aluguéis que estão altíssimos e o alto índice de poluição, porque as poeiras que vêm da mineração já foram comprovadas através de exames, até mesmo através da pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, e também pelo alto índice de veículos que nós temos aqui hoje no nosso município, além da criminalidade que cresceu. Pois é, isso que eu ia até te perguntando assim, falando, nem explanando na verdade, né? A gente vive aqui em Brumadinho, eu sou novo, recente, né? Sim. Aqui em Brumadinho, só praticamente 2 anos, mas convivi um tempo aqui, mas não tinha noção disso. Essa questão, aluguel, o custo de vida subiu demais depois que aconteceu isso aí, né? Sim. Isso se dá você acredita que se dá por esse auxílio que é recebido? Na verdade, é a lei da oferta e da procura. E isso é legal, Quintão? Fazer isso é legal? O senhorio, que é o dono do imóvel, ele pode colocar o preço que ele quiser. Não tem um teto ali que... Não. Tanto que eu vejo, não. Por quê? Um exemplo, eu tenho minha propriedade, eu posso alugar, se você quiser alugar ela por 10 mil, eu te alugo, tranquilo. Né? Mas agora eu não te alugo ela por 1.000, porque o R$1.000 não vai custear nem o que ela necessita para manutenção básica, a título de exemplo. Mas o que aconteceu aqui? Como veio várias empresas, os senhorios chegavam prestes a vencer o contrato, falava com o morador, olha, a partir do dia 1º, o seu aluguel vai para 2.000, o cara ganhando 1.500, por que ele vai pagar um aluguel de 2.000?
Aí, só que ele já tinha uma certa conexão com algumas imobiliárias ou outros agentes, né, imobiliários que já tinham a visão daquele imóvel para poder fazer a locação e colocar ali 5, 6 trabalhadores. Uhum. E alugava ali por 3, 4 mil. Tipo uma pensão, né? Tipo uma... Exato. Como se fosse uma pensão. E também não tinha uma lei, né? Tanto é que quando veio a Covid, aí o município começou a fiscalizar, porque eles estavam juntando trabalhadores, são pessoas que trabalham, não são Sim. bandidos. Saíram da terra deles para vir sustentar a família deles de forma digna, Uhum. né? Mas chegaram aqui e começaram a ficar tumultuado em vários setores, em várias casas pequenas, que deveria ter 2, 3, colocavam 10. Entendi. Né? Mas para quem que veio para uma situação difícil, onde às vezes comia até palma de boi, Uhum. né? Chega aqui e tem um salário razoável, um ticket de saúde, um plano de saúde, um ticket de alimentação e o aluguel. Uhum. E aí depois começou a vir as festas, aí só alegria. E eles falam, né? Todo mundo que vem aqui trocar uma ideia, bater um papo com a gente, fala que bebeu da água de Brumadinho e vai ficar em Brumadinho. Acabou. Cara, eu escolhi Brumadinho para criar meus filhos, porque aqui é uma cidade gostosa. Brumadinho, antes do rompimento, todo mundo conhecia todo mundo. Hoje você sai em Brumadinho, parece a Torre de Babel, cada um com um idioma diferente, cara. Você não entende o que tá falando, você tá brincando, você tá brigando, entendeu? Assim, você não reconhece mais as pessoas. E as pessoas estão, cada vez, o cidadão brumadinense está buscando ficar mais afastado por causa de índice de criminalidade, que aumentou. Infelizmente, a proporção polícia militar não é dentro das condições que o município hoje precisa. Não é porque o polícia não está trabalhando, não, está trabalhando sim. Uhum. Mas é que às vezes ele empenha em ocorrências tão desnecessárias e fica ali 6 horas no plantão lá em Betim para liberar o cara sai primeiro que eles. Nossa. É o que está acontecendo. E como que é atuar nessa área? Assim, você falou que você trabalha mais na questão trabalhista, né? E civil, né? Sim. Mas você provavelmente já pegou algum caso aí criminal e tal. Sim, eu iniciei também, né? Como todo sonho de muitos, é na área criminal. Eu vejo assim, né? Existe hoje um tripé de igualdade entre juiz, advogado e promotor. Porém, o juiz, ele consegue segurança, porte de arma. O promotor também ele consegue a segurança, o porte de arma. O advogado consegue um anjo protetor. Ou anda com a pedra no bolso para dar no cara uma pedrada, né? Porque o que mais acontece nessa área criminal é isso. Porque recentemente nós tivemos colegas aí que foram mortos, né, por bandidos que advogaram lá, às vezes para associação criminosas, né, facções, e foram ceifados sem poder defender. Então já existe essa igualdade, por que não o advogado ter o mesmo direito? Porque advogar é assim, um ganha, o outro perde. E quem perdeu não fica satisfeito. Então esse grau de insatisfação dele pode levar ele até o extremo. Porque ele pode falar assim, esse advogado aqui está prejudicando muito a minha empresa, eu vou dar nele um jeito. Na esfera trabalhista. Na esfera criminal, fala assim, ó, esse advogado aqui, ó, ele está soltando muito preso. E o parente daquele preso que às vezes matou alguém vai ficar insatisfeito com esse advogado. Mas ele está fazendo a função dele, né? Então eu falo muito, existe até um projeto de lei, né, que não anda nunca, porte fixo por advogado, para ele pelo menos se defender. Né? Se ele vai querer ter ou não, aí é escolha, mas pelo menos o pé de igualdade entre juiz e promotor. Eles aprovaram praticamente recentemente, vamos dizer assim, não sei se tem 3 anos isso aí, reaprovaram, parece que o porte para agente penal, né? Sim, o policial penal, antigamente, ele não tinha o porte de arma. Ele poderia portar a arma no seu exercício de função. Tanto é que tinha o contratado e o efetivo. O efetivo já tinha, mas o contratado não. Cara, o cara tá no barril de pólvora. Ele sai dali, ó, o preso, ele sabe da vida totalmente dele, da família dele,
E igual eu falei, ou é um anjo protetor ou é uma pedra no bolso para salvar ele. Aí veio a mudança, teve o reconhecimento da polícia, né? Que eles antes chamavam agente penal, passou a ser policial penal, deram mais atribuições a ele, quanto também a guarda municipal, que determinado números de população também ele tem o porte fixo, né? Porque ele está ali, embora o guarda ele tenha uma limitação também. Mas ele está ali, ele tem uma forma de se defender, porque ele está no corpo a corpo ali com a bandidagem. E a advocacia também não é diferente, não. Nós temos bandidos de empresas, nós temos bandidos de toga, nós temos bandidos de terno, nós temos bandidos de tudo quanto é jeito. Todo jeito, né? Né? Então, assim, isso que eu estou falando aqui é realidade. Não estou fazendo só o advogado é o coitado, não. Ele, na verdade, se colocar no tripé, que a gente fala, ele é o mais prejudicado. Porque ele tá ali, o defensor público, coitado, fica ali defendendo o preso mesmo, ali naquela dificuldade, mas tem um salário bom. Acho que é quase 33 mil. Salário muito bom. Não dá para reclamar, não. Não pode reclamar. Mas também o que ele pega ali no dia a dia não é fácil. Né? E tem que pegar ali tocado, do jeito que vai, porque é muito. É muita coisa, é igual a gente estava falando anteriormente, né? Tem pouca mão de obra, né? Poucas pessoas, né? Para exercer função, então vem a rodo. Exato. Recentemente veio uma decisão do STF, né, entre aspas, descriminalização da maconha, né, qual atribuiu até 40 gramas por indivíduo a tipo de uso. Né? O interessante disso é o quê? É aquilo que eu te falei. A polícia militar pega um cara com um baseado, leva ele lá, fica lá o dia todo com ele lá, para fazer um TCO pro delegado liberar ele. É porque no fim das contas não é preso, né? Não é preso. Mas a máquina pública está sendo gasto. Né? Agora, também, né, igual o Xandão falou lá, achei até engraçado, que tem que ser aplicado pro rico, pro pobre e pro negro. A mesma regra. Porque tem essa diferença. Filho de rico é dependente químico. Filho de pobre é noiado. Né, que eles falam. Então, assim, se é 39 para um, é 39 para outro. Só que isso vai abrir um precedente muito grande, porque é o de repercussão geral, que muita gente que foi preso ali, às vezes até por falta de uma orientação de um advogado criminalista, ele foi preso, indiciado no artigo 33 da Lei de Drogas, né, que é o tráfico de drogas, e ele estava nada mais, nada menos como usuário. Está cumprindo uma pena. E a lei penal ela pode retroagir para beneficiar. Aí você vai ver, agora um tanto de gente solto. E isso para o Estado também, entre aspas, você prendeu o cara, eu não sou a favor, a respeito. Né? Cada um tem sua vida. Desde que você não prejudique, você não vai poder fumar o seu baseado em praça pública. Mas lá dentro da sua casa você vai poder fumar, você vai poder ter até tem um certo plantio lá. Mas porque também tinha a parte medicinal. E você, concorda ou não? O que você acha? Se eu ver, pessoal, nessa... Vou te falar na mesma questão do aborto, né? Eu tenho que respeitar o que o legislador determina, mas eu sou contra. Eu sou contra. Se o cara estiver usando dentro da casa dele, beleza. Você acha que isso vai aumentar mais de tráfico? Sim. Na verdade, o risco de tráfico, eu posso montar hoje uma empresa, contratar 10 motoboys e colocar 39 gramas em cada um e um baseado no bolso e uma seda. Se perguntar, fala, não, eu sou usuário. Você tá entendendo? Entrega em tal lugar pra mim. Não é realidade? É verdade. Não é uma empresa. Não é? Agora... Eles já estão, como é que fala? Já tá no iFood. É o que vai ser, ué. Né? Teledroga. Melhor fumar em casa que na praça. Mas a evolução, né? Até a Constituição garante, né? O livre acesso às empresas, né? Então, isso vai acontecer. Vai acontecer. Eles vão tentar o máximo. As facções, você tem que entender o seguinte. As facções, antigamente, elas pegavam alunos de favela inteligentes, formavam medicina, pagavam medicina, formavam em direito, viravam advogado para advogar para eles. Hoje não, hoje a visão deles é mais macro. O que eles fazem? É mais fácil eu corromper a segunda instância do que eu custear. Esse aqui chega lá na segunda instância eu não ter mais ferramentas. Então eu vou lá em tal determinados
fulanos e vou falar com eles, olha, aprova isso aqui, vamos pôr isso aqui para votar, isso aqui vai ser mais vantajoso para todo mundo. Né? Vou te dar um exemplo hoje, os caça-níqueis hoje, eles viraram digital, tem um tigrinho, né? Então, e aí? É um jogo de azar. E quem vai punir? Quem criou a plataforma? Então, são coisas que a evolução vai fazendo, né? Uma hora vão chegar, vão tentar proibir ou legalizar, de forma que o governo vai ganhar. O que o governo está ganhando com essa descriminalização? Menor população carcerária. Isso para o governo é ganho. Por quê? Um preso para o governo hoje é em torno aí de 5 mil, 6 mil, aproximadamente. Estou chutando. Custo, né? Absurdo. O preso hoje ele tem prioridade no atendimento médico. Ele tem um deslocamento. Vou te dar um exemplo. Fernandinho Beiramar, à época, andou de avião, cara. O cara foi para lá, o cara, né? Cometeu os ilícitos de lá, tá pagando a pena dele, não é nada pessoal, tô dando exemplo. Tá? Não, agora meu PCC manda. Deus vim atrás. Mas a realidade só um exemplo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que Brumadinho é uma cidade que tem recursos. E onde tem dinheiro, tem. Né? Eu ouvi falar que aqui tem um dos maiores PIBs, né? Exato. Se fosse fazer uma comparação, até a população é maior que São Paulo, porque a população de São Paulo é maior, né? Mas em termos de população, hoje quem nasceu de 2019 para cá já tem uma renda. Se está sendo bem administrada pelos seus genitores, aí eu não sei, mas cabe a eles também. Mas eu sei que isso também veio através de dor, não veio de bondade. Veio através de dor e sofrimento daqueles que estavam trabalhando e morreram em prol da família. E que foram muitas vidas, né? Isso. Foi poucas vidas, né? Nossa, muito só o fato lá agora, no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas ali houve uma diferença. Ali já é uma catástrofe natural, né? Ali já é assim, a natureza, não tem nada a ver. Contra a força não há resistência, né? Por exemplo. Apesar que tem muitas pessoas ainda dizendo ao contrário. Às vezes são opiniões políticas. Isso. Lá na frente possa vir ser comprovado. Mas o clima, ele manda tudo. Mas até então, né? Nós estamos hoje na época das queimadas. É muito comum aquele foguinho virar um incêndio. A Serra da Moeda sempre é a mais afetada. Prejudicada, né? Então, e essa questão aí, que é agora na sua área mesmo, trabalhista, aqui na cidade, aqui em Brumadinho, tem muita gente que recorre a essa questão de causas trabalhistas, entra mesmo com o processo? Então, quando eu comecei, tinha uma resistência muito grande, porque que todo mundo conhecia todo mundo. Então, um fulano ficava com medo de entrar na justiça contra Beltrano, porque Beltrano conversava com ele, depois ele não arrumava serviço na cidade. Só que esse paradigma ele foi se quebrando, esse costume foi caindo. Hoje eu já advoguei contra colegas meus. Que eu falei assim, olha, velho, se não for eu, vai ser outro. Eu quero te dar o toque, que eu conversei com o fulano, e ele falou que eu posso chegar para você, pra gente ver se consegue resolver o que tá acontecendo aqui. Ou se não vai ser aqui, vai ser lá no judiciário. Felizmente o advogado, igual eu te falei, ele vive disso. Ele agrada alguém e desagrada alguém. Né? Só que as pessoas que eu conversei também tiveram bom senso, acabou depois chegando e resolvendo. Mas a advocacia trabalhista aqui foi muito difícil. Só tinha 1 ou 2 advogados trabalhistas. Nossa, é muito pouco, né? Se for olhar para o tamanho da população, né? Exato. 50 mil, né? Hoje estamos estimados aí nos 40 mil, 45, assim, né? Eleitores, me parece que são 35 a 36 mil. Deve dar essa parte. Tem muitos forasteiros, né? Muitas pessoas de fora. Nossa, muito coisa. E você, o que diria para as pessoas que estão cursando direito hoje? Então, John, eu vou te falar uma coisa que ninguém nunca me falou, tá? Eu paguei caro para aprender. Qual é o ramo do direito que você quer? Se você quer advogar, ter seu escritório, junta dinheiro para você manter seu escritório pelo menos 3 anos, que no início é só gasto, principalmente na esfera trabalhista. Eu tenho um processo de 2015, que até hoje, tentando pegar até que não consegue lá no exterior, alguma coisa, a gente está aí batalhando, né, despersonalizando a empresa para entrar no patrimônio dos sócios. Então, na faculdade, eles te ensinam que o direito é uma alegria ganhar dinheiro. Ou se não, se você não quer advogar,
que você vai ser advogado contratado e vai ganhar pouco, vai ganhar mal. Porque, infelizmente, não tem como. O advogado, ele tem que tirar, dono do escritório, ele tem que tirar todo o custo para depois ver o que sobrou para ele. Né? Um exemplo, no meu escritório, ele me gera em torno aí de 8 a 9 mil por mês. Então, eu já durmo com aquela dívida. Eu sou empresário. Além de advogado, eu sou empresário, que tem um CNPJ ali. Eu tenho minhas obrigações trabalhistas com os meus funcionários. Aham. Né? Aí, se você não quer essas duas opções, vai estudar e vai ser delegado, que você vai começar a ganhar aí 15 mil. Vai ser um procurador, você vai ganhar uns 7, 8 mil. Né? Então, depender do que você quer. Mas quem quer advogar, junta dinheiro. Junta dinheiro, porque Não é fácil. Não é manter fácil. o escritório no início, não. não. E os dicas, fala pra gente algumas dicas aí pros jovens na profissão. Então, o que eu quero dizer para eles, assim, nunca desista dos sonhos. Né? Porque o céu, eu falo muito na advocacia, que qual eu pratico. O céu é o limite, mas demanda tempo. Né? Então, não deixe de acreditar nos seus sonhos, dedique, estude. Estude, porque quando você começa a estudar, você já começa a ter dois obstáculos. Primeiro, vem os professores falar da prova da OAB. Você já vai com aquele ali na mente, já vai com o seu psicológico. E depois vem os familiares falando assim, mas você tem que passar na prova da OAB. Se você não fizer a prova da OAB, você não pode advogar. Muita gente engaveta diploma por causa de não passar na prova da ordem. E quanto mais tempo demorar, mais tempo você vai ter dificuldades para poder passar, porque a lei ela vai evoluindo, você não vai conseguir acompanhar isso tudo. Então, deu 7º período, começa a fazer esse simulado lá no Juiz Way, vai fazer as provas lá como trainee na OAB, vai fazendo. Que uma hora o resultado vem. Tem que vir, né? Tem que vir. Tem que Só depende de quem você. acredita. Verdade. Né? Você não está lutando contra ninguém como fosse concurso público. Você está lutando contra você mesmo. E um obstáculo grande que tem na prova é o tempo. O tempo é bem curto. Principalmente na prova escrita. É bem curto. Esse dia eu lembro que eu peguei um lanche lá, não dei tempo nem de comer o lanche. E é muito importante também, como qualquer outra profissão, mas assim, principalmente na de advogado, acredito que o network, né, Quintão? Sim, Tem ele que, é essencial, é tem que essencial. manter no network para ter um crescimento até, Exato. né, como o advogado. Eu falo muito isso. Quem não é visto não é lembrado. Eu já fui em congressos que eu já sabia o que ia falar lá, mas eu sabia que ali também teria pessoas que eu não conhecia e poderia aumentar meu leque de clientela, meu leque de parcerias, que é essencial isso. Hoje nós vivemos no meio de comunicação. Tem gente que liga para mim no meu escritório pedindo para fazer uma diligência, mas quer pagar R$ 80 para me fazer uma audiência de R$ 80. Para mim, hoje, né, graças a Deus, no nível da advocacia que eu me encontro, para mim não é vantagem. Eu vou deixar de dedicar os meus clientes para dedicar um cliente de terceiro por R$ 80, para uma audiência que não tem hora de começar e não tem hora de terminar, porque eles falam 1 hora, mas vai chamar 1h40, 2 horas. Mas você tem que estar lá 1 hora. Tem que marcar a hora, tem que estar lá certinho, né? Certíssimo. É verdade. E quais previsões assim, futuras da profissão? Você tem alguma previsão? Você consegue ver mais na frente assim, como que vai estar advocar? Já tem alguns estudos que falam que até a advocacia seria substituída pela advocacia digital, né? Assim dizendo, né? Mas a presença humana, ela é essencial, porque a máquina não vai saber acolher o seu sentimento, não vai saber interpretar por completo para passar para o papel, né? E o contato, ele é fundamental. Cliente, advogado. E principalmente a confiança. Se quebrou a fidúcia, acabou a advocacia. E se você fosse deixar uma frase, uma fala para quem for assistir esse vídeo daqui 100 anos, vamos colocar assim, o que você deixaria? Eu de falo mensagem? assim, nunca esqueça a sua raiz, da onde você veio e da onde você está ou da onde você vai chegar, que foi através dali que você conquistou seus sonhos, com cada luta, com cada obstáculo e com todos os seus desejos. E seja sempre resiliente, porque a vida ela é uma roda gigante. A resiliência na advocacia, ela é tudo. É isso que eu queria deixar para vocês. Bacana, muito top. Então, quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, né?
falou, você tá doido, foi uma aula aí de advocacia, conhecimentos profundos, né, dentro da área. E também como cidadão brumadiense, né? Já pode-se dizer assim, né? 15 anos morando aqui, praticamente um cidadão brumadiense aí, vivenciou diversos eventos, né, que aconteceram na cidade, Sim. tragédia, e coisas boas e coisas ruins também, né? Então a gente agradece muito pela Eu que sua presença aqui agradeço, hoje. John, agradeço a todos os nossos pessoas que estão assistindo, né? Nosso podcast. Parabenizar pelo seu trabalho mais uma vez, tá? Brumadinho precisa muito disso. É trazer pessoas que cada um tem uma história. Pessoas do interior para contar casos, Uhum. né? Manter a nossa cultura, né? Trazer um delegado, trazer um candidato, trazer um vereador, trazer o prefeito, trazer um assistente social, porque ele mesmo vai poder falar para você aqui como é que nossa cidade está. Sim, É muito verdade. bacana. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, te agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar, tá? Estarei à disposição. Aqui, então, o advogado está aí também para servir a população. Meu escritório é na Avenida Vigilato Braga, número 220, sala 4. Pode ir, estarei sempre ali presente. Tem Estamos... Instagram? Não, o Instagram é o próximo passo. Você Aí, acredita, cara? fazer o Instagram Nós temos que então. fazer o Instagram, mas tem o WhatsApp. Fechou. Você quer deixar o número do WhatsApp? Pode falar o Eu número. tenho que pegar ali. Mas eu A vou gente vai deixar na mas eu descrição vou do deixar vídeo. o meu pessoal, porque Isso. eu prefiro usar o meu pessoal também Aham. para poder ter esse contato direto. Então, o meu pessoal é 31 986 312441. Não vou falar que estou 24 horas ligado, porque a gente também tem hora que tem que dormir, né? Mas Sim. sempre presente, sempre eu tiro para esclarecer dúvidas dos clientes. Estou sempre, às vezes até minha esposa fala assim, "Ah, mas você fica às vezes um pouco no telefone, mas a gente tem aquela necessidade, né? Se a Presta gente uma tem, assessoria, né? porque o advogado, ele tem um dever social, né? De prestar o esclarecimento, não é só ganhar dinheiro. Muito bacana. Pessoal, então aqui, se inscreve no nosso canal, deixa um like. Você que deseja ser um apoiador do nosso canal, entre em contato com a gente pelo direct do nosso Instagram, tá? A gente vai mandar para você todos os benefícios que tem de ser um apoiador do nosso canal, viu? Desde já a gente agradece muito por você ter acompanhado nós até aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.